Olá, eu sou a professora Daniela Goulart, coordenadora do curso e da Escola de Hotelaria da ANF, e esse é o nosso podcast Papo de Hotel. Comigo está a prof. Paula Marquesan, também do nosso corpo docente, turismóloga, e hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar este moço que é coordenador de planejamento e performance do único parque da NBA do mundo. Matheus Moreira, seja bem-vindo. Isso aí é um grande prazer, gente. Obrigado pelo convite. Que bom que estás aqui conosco. Muito obrigado. Legal. Matheus, nos conta, tu és apaixonado por transformar dados em inteligência. E como é que é os dados da NBA, né? Esse parque que é em Gramado, localizado, tem pouco tempo, né, Matheus, o parque? Bem recente. Um parque bem recente, né? Nós inauguramos em abril de 2023 e de lá para cá tem sido um grande desafio nosso, né? Nos inserimos em um contexto com tantos parques, com tantos atrativos e os dados vêm de todas as direções, né? Antes mesmo de ser um apaixonado por dados, eu era apaixonado por basquete, então eu uni duas paixões, né? Desde muito novo jogava basquete, apaixonado pelo Chicago Bulls. A altura tem, né, Matheus? Dava para jogar um armador, né, na posição do armador, mas sempre fui um apaixonado pelo esporte, então quando eu tive a oportunidade de fazer parte de uma equipe, trabalhando com o que eu gosto, num ambiente que eu sempre sonhei poder fazer parte, para mim foi um espetáculo, né? Então, eu hoje me sinto muito realizado de estar onde estou. Que legal. E quando a NBA, né, que é o basquete, é a National Basketball Association, é isso? Exatamente. Tá bem informado, é isso aí. A gente faz um tema de casa, assim. Matheus, por que escolheram Gramado, né, para instalar esse que é o único parque no mundo? Sim. Essa é uma pergunta bem comum, né? Por que não São Paulo? Por Exato, que não Rio de Janeiro? Por que claro. não um né? grande A gente centro, sabe né? da importância de Gramado, né? Sim. Gramado, ela tem uma posição muito importante a nível nacional. Antes, porque Brasil, né? Pensando que é o único parque de uma liga de basquete, talvez fosse de se pensar, por que não nos próprios Estados Unidos? Nos próprios Estados Unidos, exato. Por que num outro grande mercado? Na Europa, não, né? talvez, né? Não na Europa, né? O Brasil, hoje, ele é o terceiro maior mercado consumidor da NBA no mundo. É mesmo? Então é muito primeiro importante os Estados Unidos, claro. Sim, primeiro os Estados Unidos, em seguida a própria China. E em terceiro lugar o Brasil. E a gente tem pessoas dos mais diversos segmentos, dos mais diversos backgrounds, consumindo Instagram, ou às vezes acompanhando jogadores, se vestindo como um jogador, ou se vestindo com itens que remetem muito à cultura do basquete. Então isso já era bastante consumido no Brasil. E o esporte ele tem crescido muito ao longo dos anos, né? Bem como o vôlei, né? Então o basquete ele cresce bastante, e em Gramado mais específico, por ser uma rota turística muito forte, né? É um ambiente muito bem preparado para receber parques temáticos, onde pessoas buscam experiências tematizadas, e nada mais perfeito do que ter uma experiência temática de um parque que agora traz um ambiente, o universo americano para o Brasil. Né? Então, Gramado ela se tornou a cidade de destino e casa da NBA no Brasil muito por esses motivos, sabe? E tem sido realmente bem legal ver isso se desenvolver e as pessoas cada vez mais inclusive, vindo de outras cidades para conhecer o NBA Park, o que é muito, muito legal. Isso é bacana porque é uma cultura diferente, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, lá do futebol, né? Que é muito mais nossa, né? E eu acho interessante, assim, eu não conheço o parque da NBA, mas eu fui naquele da NASA, Sim. Né? Da NASA, que eu acredito que mais ou menos as coisas, né, convergem para uma questão. E a gente realmente entra num outro universo. Eu acho que é isso que encanta tanto, né? O turista, o visitante, é de realmente se sentir parte daquele universo ali da NBA, né? É entrar no mundo de fantasia. Se desligar um pouco da realidade. Não é apenas ter uma música ou ter um cenário que remeta a um outro local. É realmente uma experiência temática em todos os sentidos. No cheiro da pipoca no ar, no hambúrguer que está lá fritando na chapa, com tantas coisas que remetem ao universo americano e que são construídas nos pequenos detalhes. Esses são vários componentes que se somam e criam essa experiência. Então, o parque temático ele tem
esse apelo de trazer a pessoa a uma fantasia, a um ambiente paralelo e incomum para ela. Então, é muito legal ver as pessoas tendo essa experiência e realmente olhando para o parque e dizendo, nossa, que experiência de entretenimento é viver isso aqui. Pode falar, Paulo. Eu fico sempre pensando, assim, que tu sai da NBA, né? E aí tu passa 1 ou 2 dias, enfim. Mas aí tu sai, aí tu tem uma infraestrutura boa, tu tem um asfalto bom, tu tem sinalização, aí tu tem outros parques, aí tu tem bons hotéis, aí tu tem... Tarará. Como é que é, Matheus, para além do turista, né, que se sente bem à vontade, porque tem tudo bem acessível, tem estabelecimentos abertos, tem o que precisa a hora que precisa, né, tem... Enfim, como é que tu se sente morando lá? Não como turista, como morador. Como é que é morar numa cidade bem turística, assim? Deve ser meio que conversa semanal minha e da minha esposa. Sempre falar sobre o quão privilegiados nós somos de estarmos onde estamos. Você ter uma boa infraestrutura, a perspectiva de ter filhos no futuro num local saudável, seguro, com boa qualidade de vida e educação, são coisas que trazem muita tranquilidade para a gente continuar fazendo um bom trabalho que a gente tem feito, planejando não somente os próximos 2 anos, mas uma vida no local assim. Então isso se torna bem... traz muita segurança, né? A gente fica realmente bem mais tranquilo ao planejar as coisas dessa forma, sabe? E enquanto morador, sim, uma experiência maravilhosa. Você poder passear e ir a um lago, ter uma programação de inverno ou de verão diferente, às vezes um concerto, às vezes uma festa do vinho. São tantas coisas que acontecem e que o morador pode usufruir. Então, é muito legal. Eu acho que isso pegando, né, esse gancho, assim, do trabalhar em um local turístico, e nós aqui como uma escola de hotelaria, a gente fala muito isso para os nossos alunos, né, do quanto a profissão de hoteleiro, e que tem a ver com lazer, com entretenimento, com hotel, com agência, com viagens, né, com turismo, com todo esse universo, ela proporciona, né, Matheus, porque tu não és de Gramado, né? Não sou. Como é que chega em Gramado? Eu estava explicando, inclusive, para a Paula, mas você tem uma conversa bem mais longa do que parece. Não é, eu sou de tal lugar. Não, mas olha essa história que olha legal. Só, mas a gente quer saber. Eu sou manauara. Olha só. Mas saí muito novo de Manaus, tem um pedaço da família lá. Mesmo o pessoal que morava em Manaus, na verdade, é do interior do Ceará, lá de Beberibe. Morei no interior do Piauí por uns 6 anos, morei em 3 cidades no Maranhão, fui para o Rio Grande do Norte, onde eu conheci a Carol. A Carol vai ser nossa entrevistada aqui no podcast, aguardem. E aí, inclusive, foi a Carol que me trouxe para o mundo do turismo. Certo. Eu sou administrador de formação e não tive nenhuma experiência com turismo anterior a Gramado. Ela que quis muito ter a experiência, enquanto turismóloga, de poder viver Gramado. Imagina, é uma escola a céu aberto. Né? E ela queria ter essa experiência, entendendo que a vida a 2 ela é como se fosse uma bicicleta, né? Onde às vezes o pedal está na frente, o outro vai se posicionando, e a gente vai cuidando assim um do outro. Então eu disse, vamos fazer isso, vamos, bora, faz as malas, vamos embora. E a gente sim fez. Fomos para Gramado. Olha que legal, né? E lá... O que, na verdade, era para ser uma experiência de aprendizado, de carreira, para ela, se tornou para mim. Eu não imaginava que eu me apaixonaria tanto. Como é que tu caíste lá no parque, por exemplo? Primeiro que eu não acreditei que seria possível. Imagina, eu não morava em Gramado. Eu nunca ouvi falar a respeito de um parque da NBA. Eu cresci jogando basquete. E, como todo adolescente, o Piá quer ter a oportunidade de jogar profissionalmente. Eu queria poder ser um jogador de basquete da NBA. Tinha esse desejo. Mas eu nunca pude na academia, nunca joguei profissionalmente, não tinha a menor condição. Nem me esforcei, né? Mas eu queria. Não tinha a menor condição disso, mas surgiu a oportunidade de trabalhar no primeiro parque da NBA no mundo. E aí volta para aquele assunto, né? Do quão privilegiados nós somos de poder ter uma oportunidade. Quantas oportunidades que surgem, né? Quantas coisas surgem, né? E de lá para cá eu já pude galgar vários degraus diferentes, pude ter oportunidades diferentes. Sim, hoje estou numa posição de confiança, ainda que eu não tenha começado numa posição como essa. O trabalho, ao longo do tempo, vai nos dando essa oportunidade. Você se posiciona como alguém confiável, você recebe confiança. E assim a gente progride. Boa. Então, foi algo assim, espetacular e que agora, quase 3 anos em Gramado, a gente tem vivido experiências muito legais. Que joia.
Nossa, que fantástico, né? Isso é legal, Matheus, que tu falou, vou pegar um gancho aqui, da vida a dois, né? Porque tu vê que às vezes a gente pensa que essa mobilidade de carreiras de ir para outro estado, outro país, tu não consegue estar casado porque a família não consegue ir junto. Olha que fantástico que é a família exatamente, ir junto e se inserir num destino turístico e amar, né? E gostar de estar lá, de ter qualidade de vida. Eu acho isso muito legal. Eu queria, se tu puder contar um pouquinho, o que tu faz no NBA, então, hoje, né? Claro. Se tu quiser contar a tua trajetória também, Claro, ia ser legal. Eu comecei como executivo de vendas, analista B2B. Então, meu trabalho era me relacionar com a hotelaria, com as agências de turismo, com os guias de turismo, Olha só. com as operadoras, com as OTAs, era conectar essas pontas ao NBA Park, mostrando como um atrativo turístico viável e que pudesse trazer os vários clientes, né? Enfim. Esse foi o meu trabalho inicialmente. Era conectar essas pontas. Deve ter sido super bem recebido, né? De início, como é que foi assim? Sim, pela marca internacional. Pela marca, né? Já vem com uma chancela, né? Sim, já acaba... Isso já é uma porta de entrada muito bacana, porque existe uma curiosidade do outro para conhecer o NBA Park. Mas uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses anos é que nada é garantido. Não é porque a marca é muito boa que ela se vende sozinha. Então, esse trabalho contínuo ele é muito importante. No entanto, ter essa marca forte, ela acaba somando muito. Agrega e facilita, abre muitas portas. Não garante, mas abre muitas portas. Uhum. E aí, em seguida, com 7 meses de parque, mais ou menos, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação comercial. Então, passei a cuidar das equipes que fazem também esse trabalho de treinamento na hotelaria, de conectar as operadoras, as OTAs, mas também das equipes de bilheteria, as equipes de atendimento do NBA Park, que tratam com o cliente quando ele está satisfeito ou insatisfeito, tratam com a parte de encantamento também no parque. Então, eu assumo a coordenação comercial em setembro de 2023 e, mais recentemente, fui promovido à função de coordenador de planejamento e performance do parque. Já fazia aquela coisa, né? A gente não é contratado para fazer uma coisa, a gente já faz ao longo de um tempo, a gente mostra que é possível abrir novas possibilidades e caminhos, a gente recebe a devida confiança para assumir aquela função de fato. E assim foi. Então, já há algum tempo eu mostrava possibilidades através dos dados, dos números. Eu sempre gostei muito de olhar para eles como balizadores de decisão. Então, fiz isso na parte de ingressos inicialmente e recebi a confiança para começar a tratar dados de diferentes setores do parque, dos vários canais de receita. Então, seja na parte de restaurante, no IB, seja na nossa loja, na fotografia do parque, nos fluxos ali dentro, de como eles funcionam, como o cliente se movimenta, as dinâmicas ao longo do dia dentro do parque e também, claro, na parte de ingressos. Então, hoje eu estou muito voltado para essa parte de olhar os KPIs do parque, dos vários setores, propor desafios e acompanhar esses resultados para a gente sempre otimizar as operações. Isso passa muito pelo entendimento de como o cliente age com esses pontos de contato, né? De como é que ele... quanto tempo, né? Quanto tempo ele fica em cada lugar, o que mais chama a atenção. Isso tudo vocês vão analisando. Exatamente. Então, ter esses vários pontos de contato é chave. É mais do que necessário para que a gente consiga entender como a operação funciona. Do contrário, a gente começa a tomar ação com base no que a gente acha. Vozes da nossa cabeça, quando na realidade não traz decisões conclusivas. Então é importante olhar bem os dados, sabe? Para a gente conseguir traçar uma estratégia validada ou pelo menos com uma boa orientação. Esses dados sugerem que o caminho é esse. Nem sempre é, mas nos sugerem um caminho e as chances de a gente acertar são muito maiores. Certo. Matheus, tu falaste antes na questão do treinamento para os hotéis, né, para as agências. Que tipo de informação? Assim, a gente carece muito, né, desse... E a escola vem nesse processo de formar pessoas no sentido de que vocês têm que saber o que acontece na cidade, na região. Não basta estar no hotel, não basta saber da sua operação. Tem que ter esse olhar para o todo, né? Para o turismo, para o visitante, para que ele pergunte algo e a gente saiba orientar, né? Perfeito. Isso é especialmente verdade em realidades com grande competição.
se você tem muitos hotéis, se você tem muitos atrativos, se você tem muitos parques, é necessário conhecer bem o ambiente onde você está inserido para que você possa fazer os devidos ajustes. Quando a gente fala a respeito de hotelaria, das pousadas, de como a gente lida com esses parceiros, é muito importante que eles se sintam em casa. Então, o NBA Park, antes de qualquer coisa, precisa ser uma segunda casa para essas pessoas. Por isso, a gente sempre acolhe esses visitantes para que eles entendam o nosso universo e sejam capazes de falar a respeito do NBA Park para os hóspedes que eles recebem. Eles precisam conhecer bem o que a gente faz no nosso dia a dia, aquilo que o cliente deles deve esperar ao visitar o NBA Park. É vender de uma forma autêntica, real, Exato. né? Exato, para que não seja apenas um script, até porque volta novamente para o assunto das vozes da nossa cabeça. A nossa impressão a respeito do que é o parque, para quem está lá dentro, é uma. Eu vivo aquilo todos os dias, eu tenho o meu olhar analítico sobre as coisas, como elas devem ou não funcionar, mas quando a pessoa está lá dentro vivendo uma experiência, o olhar dela é completamente diferente, livre desse tipo de preconceito ou de expectativa. Então, é muito importante ter essas pessoas lá dentro para que elas vejam como o parque é e tirem as próprias impressões delas. Olha, o parque é maravilhoso por isso. Nossa, eu nunca observei que esse é um ponto maravilhoso de algo que a gente faz. Talvez a gente precise desenvolver isso aqui ainda mais. Então, é bem legal observar o ponto de vista de quem nos visita e dá esse feedback e também conta de maneira autêntica para o cliente quais experiências eles tiveram no parque. Isso é justamente, Matheus, que a gente estava falando agora há pouco, que vocês estavam contando pra gente, tu e a Carol, uma experiência que vocês tiveram na Quarta Colônia. Que é uma coisa que a gente já tá tão habituado no ambiente que a gente não percebe algumas coisas. Por exemplo, vocês relataram uma situação de uma hospitalidade muito boa, né? Vocês foram muito bem recebidos. E num ambiente que destacou pra vocês. E talvez a gente não tivesse visto isso como algo fantástico, mas vocês se sentiram acolhidos, se sentiram bem, que é isso que a gente talvez não tenha e que o turista tem, né? Sim, é verdade. Eu, inclusive, gravei o nome do rapaz que nos atendeu, era o Emerson, lá do restaurante Romilda. Nossa, assim, Dona Romilda, super gente fina, muito atencioso. Me levou para mostrar os projetos dele e o restaurante estava fechado já. Olha que nível de atenção. Talvez outros lugares tivesse apenas dito, olha, a gente funciona assim, estamos fechados agora, volte amanhã. Ao invés disso, ele me recepciona, me convida a conhecer as dependências, a mostrar como tudo funciona. Olha que legal, né, isso. Então, é um nível de hospitalidade que é muito natural, porque ele, inclusive, sabia que ele não conseguiria vender para mim naquele momento. Sim. Porque eu disse para ele que eu ficaria aqui até terça-feira, ele estaria fechado nesses próximos 2 dias. Mas ele foi tão atencioso, sem se importar se eu voltaria um dia ou não, que o nome dele ficou gravado e um dia, quando alguém vier para cá outra vez, eu vou falar, por favor, vá no restaurante da Dona Romilda e converse com o Emerson, porque ele um dia me acolheu muito bem. Isso é de um valor imensurável, né? E estava lembrando agora, Matheus, vocês lá, o Emerson, por exemplo, ele tem isso quase que nato, né? Mas a gente precisa treinar nossas equipes para ter essa hospitalidade, que alguns têm na veia, e tá tudo certo, mas outros precisam cultivar isso, né? Com certeza vocês têm lá quantas pessoas trabalham lá, Matheus? Mais ou menos. Agora aproximadamente 80 pessoas, além dos terceirizados, mas a nossa equipe mesmo, 80 pessoas aproximadamente. E essas 80 têm contato com o cliente. Sim, a grande maioria delas. Tem uns poucos que são de escritório, mas a grande maioria é a nossa operação dentro do parque. E eles têm que ter todo esse traquejo, esse desejo de servir, de estar junto. Certeza. Isso vocês passam por vários treinamentos. Nos conta um pouquinho como é que é essa formação da equipe para esse olhar da hospitalidade. Bacana. A gente sempre precisa ter o cuidado primeiro de contextualizar a pessoa no mundo do basquete e da NBA. Porque enquanto parque, nós somos um parque para a família, não necessariamente para o fã do basquete. Mas muitas pessoas que chegam lá dentro chegam com uma expectativa elevadíssima. Imagina, eu conheci o basquete e a NBA antes, e certo, se eu fosse para um parque como esse pela primeira vez, eu com certeza teria uma expectativa muito alta, porque eu sonhava com aquela marca. E pessoas assim têm esse sonho também de um dia chegar num parque como esse e ter uma expectativa lá em cima. Então, primeira coisa, é necessário agradar o fã. O fã, ele vai buscar uma experiência a nível americano, com tudo que ele sempre sonhou, quem sabe viver nos Estados Unidos, mas aqui, no Rio Grande do Sul, em Gramado. Então, isso é muito importante. Mas, para além disso, além de conhecer o mundo do basquete, também é importante atender bem, ser cordial, ser gentil,
saber resolver problemas, fazer o seu trabalho muito bem feito. Essas são coisas que passam pelo nosso treinamento. A gente inicia, sim, por uma parte mais institucional da NBA, porque nem todos conhecem sobre o que é a marca. Ou às vezes conhecem muito, assim como nós, né? A gente sabe o que é, o que é tem uma relevância, o que é né? normal. Ninguém precisa entender com profundidade sobre o que é. Então, a gente precisa inserir a pessoa dentro desse contexto e, em seguida, reforçar e ensinar, principalmente porque a gente tem uma equipe muito nova, sobre como atender, como ser gentil, como fazer o cliente se sentir importante num ambiente como aquele. Então, sim, passamos por vários treinamentos desse tipo nos vários setores. Aí existem treinamentos específicos. Se você entra na loja, por exemplo, existe um treinamento de produto sobre um tênis do LeBron James, o tênis do Giannis Antetokounmpo. E aí são especificidades de cada setor. Mas o atender bem, o saber se comunicar bem, são coisas que em qualquer setor acontecerão e precisam ser muito bem feitas. O cliente ele não pode ter a expectativa dele, o sonho dele frustrado porque alguém estava num dia ruim. E isso pode parecer duro, mas a realidade é que muita gente, a Carol adora falar isso. E ela é o meu livrinho de turismo. Eu sempre, como não era a minha formação, sempre que eu preciso de alguma informação, eu falei, amor, isso aqui, assim, assado. Por que Camargo diz isso? O Camargo da hospitalidade. Então, ela é muito legal ter esse ponto de vista dela. E algo que ela sempre fala, e eu levo isso como regra, eu não tenho direito de frustrar o sonho Olha que legal. de um hóspede, de um cliente, de alguém que muitas vezes passou o ano todo juntando todo o recurso que podia para realizar um sonho. E aí, de repente, estou num dia ruim e me acho no direito de tratar aquele cliente como eu quero. Isso não pode acontecer. Né? É duro, mas é importante entender e ter empatia pelo lado do cliente que passa por toda uma trajetória para chegar ali. Né? É uma jornada. É uma jornada muito longa. Eu sempre falo isso para minha bilheteria. O cliente que chega ali na bilheteria, ainda que ele não tenha comprado o ingresso dele antecipadamente, ele soube de nós de alguma maneira. Uma forma. Ou a gente precisou trabalhar em algum momento para que o hotel estivesse com a informação correta para indicar para que esse cliente fosse lá. Ou o nosso marketing precisou fazer uma campanha numa região específica para trazer esse cliente aqui. Esse cliente ele não está chegando totalmente cru. Ele não é totalmente verde quando ele chega ali. Ele passou tem todo por um algum trabalho, caminho, né? Sim, e se eu trato mal, eu frustro tudo aquilo que foi construído antes. Eu não posso fazer isso. Eu acho que... E modifica, desculpa, só para fazer continua. E também acaba ajudando a transformar a reputação da marca, né? Sim. Porque se de tanto a bilheteria receber, ou enfim, né, destratar, para pôr num termo talvez exagerado, mas destratar o hóspede, ou enfim, frustrar a expectativa do hóspede, vários hóspedes começam a entender que o parque não tem aquela magia dos Estados Unidos, que não é um lugar que quer receber bem. Vai diluindo o encantamento, né, Matheus? Agora, fazendo uma analogia, tem um livro que fala sobre a questão de planejamento, que é a tua área de performance, que fala a bola não entra por acaso, né? Assim como no basquete a bola não entra por acaso, o cliente não vai na bilheteria por acaso, né? Agora eu vou adotar esse dizer, eu preciso adotar. Ela não entra por acaso, né? Tem um trabalho que em algum momento fez com que aquela pessoa fosse sensibilizada a estar ali, ainda que seja a fachada, né? Tô passando aqui, que legal isso aqui, vou parar, né? Então, eu acho que isso é interessante. E, Matheus, falando um pouquinho sobre essa questão da performance, né? Que eu acho que é uma área aí que tu gostas muito. Vocês chegam a modificar algo em função das análises, assim, por exemplo, dentro daquela jornada prevista. Lá em 23 iniciamos assim. Hoje seguimos como em 23 ou vocês foram adaptando conforme o público, conforme essa interação com o cliente? Adaptamos várias vezes, adaptaremos quantas vezes for preciso. Ai, que bom! Sim, nós tínhamos aquilo que imaginávamos que seria o perfeito quando nós abrimos o NBA Park. Tem que começar de algum jeito, né? Então, a gente sonha a coisa de uma maneira até que a gente começa a experimentar e notar que o cliente talvez não tenha tanto engajamento com uma atração específica como nós imaginávamos que ele teria. Ou que aquela maneira de atender, ou de repente aquele cardápio do restaurante teria uma aceitação, quando na verdade o tal produto poderia ser trocado por esse e a aceitação seria melhor. Então essa experimentação
ela é muito importante. E algo muito legal lá no parque é essa possibilidade de nós testarmos novos modelos. Nós olhamos para o número, a gente imagina a coisa de uma maneira e a gente coloca ele à prática. Botamos e validamos para ver como ele funciona. E no momento que a gente nota que ele não funciona daquela maneira, a gente faz pequenos ajustes. Sempre com cuidado de não criar algo completamente do zero a ponto de o cliente que veio ano passado chegar agora e dizer, Estranhar. poxa, mas eu esperava aquilo. Sim. Então, são pequenos ajustes, são detalhes que a gente vai melhorando para que continuamente entreguemos um resultado melhor. Mas são pequenos ajustes. Eu tenho uma pergunta que talvez tu não vá poder responder, aí tu vai no teu limite, né? No que é possível, porque é até uma pergunta, acredito, um pouco estratégica. Dentro do parque, o que vocês têm notado, Matheus? Que o pessoal gosta mais de seguir, ou enfim, a cultura brasileira, ou tem muito da americana que é esperado pelos clientes também? Por exemplo, toques, porque eu imagino que tem coisas da marca que vocês têm que manter, Sim, né? Até por processos que vêm de Por lá. identidade, Por tudo, né? identidade. Sim, O pessoal vem esperando mais ou ele prefere mais a brasileira, um misto? Como é? Não, ele acaba esperando muito mais a experiência americanizada. Eu acho que esse é o desejo, né? É o grande desejo, desejo dele. Na realidade, o fazer o caminho o contrário acaba quebrando uma grande Olha expectativa muitas vezes. Então, é necessário ter esse cuidado. É claro que a gente eventualmente coloca um temperinho nosso. Então, por exemplo, quando chega um período de carnaval, ter uma temática em um ambiente específico mais carnavalesca, mas sem abrir mão de todo o contexto americano. legal. São pequenos detalhes que fazem a diferença, a gente se contextualiza para aquilo que está acontecendo. Ou como, por exemplo, chegar no mês de setembro, mês do gaúcho, e a gente não citar conectar nada. com a cultura gaúcha. Não pode, Nem a gente mostrar, precisa, né? a Nem gente precisa se conectar com isso. Então, sim, acontece. Não ficamos completamente livres disso. Na verdade, é importante haver essa conexão. Então, há esse cuidado. São detalhes que a gente incrementa para nos conectarmos com isso, mas entendendo que, na grande maioria das vezes, o público espera uma experiência completamente americanizada. Acho que esse é o desejo, né? Assim, quer Sim. dizer, vou lá na NBA, eu quero tudo aquilo, assim, azul, vermelho e branco. Mas é bom saber porque às vezes também a gente vai em alguns ambientes e o que a pessoa quer é a tradição daquele lugar, né? Sim. Mas é que Gramado também já instituiu esse calendário com eventos, que é uma coisa do destino, né? Então, Sim. o pessoal quer experimentar aquilo que tá lá, o diferente, o que nunca viu. Deixa eu agora só perguntar uma coisa. Considerando que tu mora num lugar super turístico, morou em outro local super turístico também, veio de diferentes cidades e conhece bastante, o que tu tá achando da Quarta Colônia? Aí do Lindo Recanto. demais, gente do céu. Eu tava falando com o Carol mais cedo que você olha para um lado, é um clique. Você vira para o outro, tem que clicar de novo. Vira para o outro, tem que clicar outra vez. É muito lindo. E é a segunda vez que eu pude vir aqui, né? A primeira vez eu vim no início desse ano, no final do ano passado. Final do ano passado, final do dezembro. ano passado, não foi? Na CBTours. Certo. E foi... foi o primeiro impacto, né, do encantamento de olhar e dizer como existe tudo isso aqui, e eu não sabia. Então, assim, foi uma experiência e uma descoberta muito legal para mim. E notar os vários projetos da região para que ela continue crescendo é muito, muito legal. É muito bacana. E, né, bem como no caso do atendimento, que eu comentei mais cedo do Emerson, é legal ver muitas pessoas se desenvolvendo e a região preocupada com isso, em atender melhor, em fazer bem feito, em entregar o melhor que pode nas condições que tem e sempre buscar melhores condições ainda, sabe? Isso é muito legal. A gente tem trabalhado, né? A Paula já foi minha parceira, a gente tem um projeto de extensão, que é aqui em São João do Polesne, ali Vale Vêneto No pertence, capa né? dos fósseis. Que Sim. E o Vale Vêneto pertence a São João do Polesne, que é justamente isso porque os turistas estão vindo, né? As pessoas estão circulando e os empreendimentos, né? Eles precisam estar preparados, né, para atender, seja uma pousada, seja um hotel, seja um restaurante. E é uma cultura, né, Matheus, que a gente tem que ir colocando. E muitos já têm isso e muitos têm que desenvolver, como o Gramado desenvolveu ao longo desses, acho que 50 anos, dá para dizer, porque tem um ponto de maturidade, né? Quer dizer, nenhuma cidade vira o trabalho que foi feito em Gramado com relação aos festivais, a Natal Luz, a todo o projeto, ele é pensado, né? Então, acho que isso é importante, né, Paula, de a gente trazer que uma região turística, ela tem que ser pensada como tal, né? E o mais legal aqui é notar
uma visão de longuíssimo prazo, muito nítida, uma visão de longuíssimo prazo e de maneira muito sustentável. Então, uma criação de todo um ecossistema que se conecta e permite que não somente o turista, mas também a pessoa que trabalha no turismo tenha devidas condições de viver aqui, de ter uma boa moradia aqui, mas também o turista, de encontrar experiências interessantes, de encontrar algo diferente. Essa junção das duas coisas é bem nítida aqui. A preocupação de construir algo para se colher lá na frente. Isso é muito legal. De longevidade, né? É bem bacana. Legal. Paula, pergunte aí. Deixa eu só ler aqui minhas como é que é? Tá, eu não sei se vai ser polêmico ou não, mas eu tô afim de tocar essa Toca campainha, esse negócio posso? aí. Toca esse negócio aí. Não é? Eu tava olhando para esse aqui sem saber para que funciona. Agora eu tô... Esse é a nossa campainha. É um momento assim que pode ser polêmico Pode ser. ou não. Deixa eu tomar minha água aqui. Vai lá, te Toma aí, te prepara. Lá vem bom. Então, geralmente não é nada assustador. Não, é mais Estou assim, ó. pronto. Diferenças do... E aí tu pode trazer os outros também, porque eu tinha pensado Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, mas agora eu vi que tu, que nem a Carol, é de todos os lugares, é um cidadão do mundo. Quais são as diferenças que tu percebe, assim, dos estados? Porque tu morou em 2 cidades muito turísticas, Natal e Gramado, né? Agora tu mora em Gramado. O que tu percebe, assim, de diferenças positivas, negativas ou só observações? Fica à vontade. Olha, o potencial turístico dos dois é muito evidente. Natal é uma cidade linda demais. Tem um carinho muito grande por aquela terra, gente, de verdade. Primeiro porque ele me deu a minha esposa. Ainda que ela não seja de lá, ele a gente fala se assim, gente, porque lá. a Carol tá ali, ela tá ali. Quebrei a 4ª parede e nem notei. O amor foi tanto que eu não notei. Ela tá ali, gente, ela tá ali. Depois ela vai estar conosco, mas agora ela tá ali. E então foi algo... Foi muito legal morar quase 10 anos em Natal. Uau. A gente tem um carinho muito, muito grande por lá, tem um potencial turístico gigante. Vejo que existe a necessidade de olhar com um pouco mais de carinho para algumas coisas do turismo de lá. Tem muitos lugares a explorar, praias lindíssimas, e vejo que há necessidade do governo do estado de lá ter um olhar um pouco mais cuidadoso com algumas coisas, entende? A escola de turismo de lá é maravilhosa. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Paula, né, teve parte da formação dela lá também. E foi... muito bom. É visível o cuidado que o corpo docente de lá tem com a formação dos estudantes. Mas vejo uma falta de... algo que pode ser melhor na parte do Tem estado. espaço para melhorar. Para melhorar lá. No Rio Grande do Sul, eu vejo que a iniciativa privada ela se envolve muito com o trabalho do governo do estado. É uma parceria bem grande, né? É uma parceria bem grande. Isso a presença da iniciativa privada é notável aqui na 4ª Colônia e não é diferente em Gramado. É muito necessária, né, a movimentação de algumas coisas para que as coisas ganhem a velocidade que elas precisam ter para atender o turista da melhor forma possível. Vejo que sim, já está no nível de maturidade bem mais avançado, se eu tiver que comparar os dois estados nesse sentido. Mas enquanto potencial turístico dos dois é maravilhoso. É que são muito diferentes, Bem quase opostos, mas maravilhosos com as suas características, né? Isso. Bom, Gramado é a nossa segunda cidade do Brasil, segundo destino turístico do Brasil. Exatamente. Né? E o que mais recebe, inclusive para estrangeiros, né? Sim. Eu fiquei assim meio pasma, sabe, quando eu soube esse dado. Porque tudo bem, o brasileiro e tal, mas para estrangeiros também, a né? quantidade de uruguaios e argentinos que nos visitam e tal. lá é bem grande. Não, e no turismo, quero te fazer uma pergunta agora. No turismo de Gramado, por exemplo, o legal dessa parceria é que é uma região, não é só uma cidade, Sim. né? A região em torno Região das se uniu, hortênsias das ali. hortênsias, né? As cidades se uniram e disseram, olha, uma cidade só a gente não vai comportar fazer um turismo, né? Como a gente vê hoje em Gramado. Mas a região inteira, os outros municípios trabalhando juntos, tanto para ter hospedagem, para outros atrativos turísticos, né? Para te proporcionar uma região maior, maior possibilidade de turismo é fantástico, que é o que a gente vê aqui na 4ª Colônia. Sim. Um município só não vai atrair turistas para passar 4 dias, mas se nos unirmos, a região tem muito potencial, Verdade. né? E agora eu ia te perguntar uma coisa e eu me esqueci. É assim, a idade chega, a pessoa fica com nuvem mental, e é assim que acontece. Em minha defesa, Mateus, é verdade. o que é hospitalidade para ti enquanto ela pensa? Olha, hospitalidade é o saber acolher bem. Boa. É o saber acolher bem.
e não se limita ao turismo. Eu noto que ela estava presente em várias outras fases da minha vida, né? Da mesma maneira como a comunicação, ela é uma habilidade, uma competência que você não aprende, ou melhor, você aprende ao longo da vida, você não nasce sabendo. A hospitalidade é algo que você pode desenvolver nas mais diversas áreas. E é importante ter essa visão de que você, ao lidar com o outro, no relacionamento que às vezes nem é comercial, é necessário saber lidar de maneira hospitaleira, ter o cuidado com a pessoa, a empatia de olhar de onde ela está vindo e acolhê-la da melhor forma possível. E é claro que isso vem muito a calhar dentro de um contexto comercial, que não se limita ao turismo. Então eu notava, por exemplo, hoje olhando para trás, eu observo que eu praticava algumas coisas disso quando eu vendia carros, porque eu vendi carros, quando eu vendia intercâmbios, porque eu vendia intercâmbios em agência de turismo. Então, esse é um elemento chave para uma vida profissional de sucesso. Acho que ela é quase como uma competência, né? Sim. Se a gente for pensar nesse sentido, né? Ser hospitaleiro e como é que eu digo, incentivar a hospitalidade é uma competência que a gente vai adquirindo, Mas o né? Camargo mesmo, que a Carol fala, ele fala sobre hospitalidade natural e hospitalidade técnica. Que é aquilo que a natural, muita gente tem, outros não tem, que é talvez o do Emerson, né? Sim. Isso. E a técnica é que a gente desenvolve, né? Que nem sempre é exata, a gente não recebe exatamente como a gente precisa, como a gente quer receber, mas como a outra pessoa quer ser recebida. Então, o Camargo fala bastante disso também, sobre a competência, hospitalidade que a gente aprende e que a gente desenvolve baseada em alguns pilares, né? Que são importantes. Então, é muito legal isso. Mas a pergunta que eu ia te fazer... Lembrou. É que eu falei de região, não tô velha, nada. É sobre os fan tours. Vocês fazem muitos fan tours com os hotéis da região e agências e tudo? Fazemos. Então, tanto locais quanto o pessoal de fora, que muitas vezes vem fazer períodos de visitação na Serra Gaúcha, passam por vários parques, por vários atrativos, geralmente acompanhado de alguma operadora local que faz esse fan tour, que faz o receptivo dessa fan tour. E sim, nós recebemos o pessoal lá. Geralmente o nosso executivo de vendas ou alguém da nossa equipe acolhe esse grupo que a gente recebe, mostramos as dependências do parque, o que nós fazemos, o que nós temos para oferecer ao cliente e pedimos, é claro, que eles também experienciem. Então a gente libera o pessoal para poder curtir, visitar cada atração e ter um pouquinho da experiência do NBA Park lá dentro. São dias bem importantes para nós, porque é um momento onde a gente planta algo para colher lá na frente, né? O cuidado com o pessoal que, em algum momento ou outro, pode falar a respeito do NBA Park para um cliente que vem aqui para a Serra Gaúcha. Vocês abrem todos os dias, Matheus? Abrimos de quarta a segundas-feiras. Na alta temporada, todos os dias, mas na baixa, de quarta a segundas-feiras. Agora, vocês falaram em fan tour, eu lembrei, a gente tem uma ideia aqui que é fazer assim, o glossário hoteleiro. Professora legal. Paula, o que é fan tour? É verdade, fan tour. Momento glossário hoteleiro. Pode botar a tarjinha aí, produção. E vai virar aqui, corte, será? Fan tour. Fan tour. Fan tour são os passeios técnicos que a gente faz com empresas, por exemplo, nesse caso, hotéis e agências de viagem, para conhecer um atrativo, uma empresa específica, no caso, o NBA. Então, é quando, por exemplo, a gente chama um grupo de hotéis e esse pessoal vai lá e participa de uma forma mais técnica, que não é turismo, não é um passeio só, mas é para entender quais são as atrações, o que se pode fazer, algumas qualidades técnicas, né? Se quiser acrescentar, mas isso é o fan tour. Isso. Bem. Geralmente a nossa equipe faz todo um tour lá dentro do parque mesmo, mostrando como funciona o nosso museu. Alguns pensam, inclusive, que o NBA Park é só um museu. Na verdade, é uma das várias atrações. Nos conta ali o que tem, né? Claro, porque a gente lá. falou então, vamos fazer esse tour aí ainda aqui. Vou tentar desenhar aqui na mente de você. Eu cheguei na bilheteria, Matheus, tô lá. Então, assim que você passa as catracas da bilheteria, começam as nossas experiências fotográficas. Então, nós temos vários cenários instagramáveis, onde o pessoal retira uma foto de cortesia ao completar o circuito. Então, a gente gamifica a experiência do circuito de fotos. E, ao passarem o primeiro cenário, eles, então, começam a ver as várias atrações. Na frente, a gente tem a nossa Arena VR com óculos de realidade virtual. É um parque bastante tecnológico, então a gente usa isso em vários pontos.
Então temos a Arena VR, na esquerda nós temos o nosso museu, que é dividido em 3 etapas, com totens, com as mãos e pés dos jogadores. Tem o pé do Shaquille O'Neal, que é tamanho 54. Gente, é muito pé, né? 54, ainda bem que tem câmera aqui pra ver. É 54 do meu cotovelo até mais ou menos aqui o meu dedo. Deus do É céu. muita coisa. E quanto ele mede? Ele mede 2,18 metros, se eu não estiver enganado. Ele é bem alto. Eu não sabia disso. E aí, na gente. terceira etapa, nós temos a memorabilia, com peças autografadas pelo Michael Jordan, pelo Larry Bird. Bem pra fã, né? É bem fã, Que bem legal. fã. Tem a ala também dos brasileiros que jogaram na NBA, então tem autógrafo na parede, porque já nos visitou do Oscar Schmidt, Ah, que tem legal. autógrafo que do Anderson demais. Varejão, autógrafo do Raul Neto, de vários jogadores que fizeram história na liga, né? O Oscar não, mas que é um brasileiro notável no basquete, né? E aí, ao sair do museu, tem as máquinas de arremesso, as Pop Shots, o nosso restaurante logo à frente, no segundo piso. O nosso restaurante, ele funciona como uma espécie de arquibancada da Arena Gramado, da nossa quadra. Então, ele circunda a quadra, dando uma visão de arena mesmo. Então, você olha de cima do restaurante para a quadra. Temos a nossa arquibancada, outras atrações em outros espaços, como o MVP Competition, temos também o Replay Center, que funciona como o VAR do futebol. Então, você vê uma jogada e você diz se foi bola de 3 pontos, 2 pontos, houve que falta, legal. não houve. E aí você funciona quase como um árbitro de vídeo, que como legal. acontece no futebol. E aí, num outro piso, nós temos o All-Star Challenge, com uma projeção mapeada, guiando o que você tem que fazer no chão com a projeção para concluir o circuito. Na última etapa, inclusive, a tabela, ela ajusta a altura do visitante para que você tenha a Pra mim vai experiência ser de bem enterrar. pequenininha. Ela ajusta automaticamente, ela ajusta com o auxílio Ainda bem que da... ajusta. Ah, deixa eu Daqui. ver um pouquinho aqui. E aí o pessoal enterra e tem um fotógrafo nosso lá para registrar aquele momento de você enterrando pela primeira Que vez legal. uma bola de basquete. Tem o jump ao lado Dá pra pras tentar crianças, várias vezes. Dá pra tentar várias vezes. Não conseguir a primeira, não tem problema. E todo mundo consegue, porque ela realmente ajusta a altura. Bem legal. Aí Ajuda. tem os hoop shots, que parece bem... meio Angry Birds, sabe? Do Sim. celular que a gente Que jogava. massa. Então tem um estilingue que você coloca a bolinha pra poder soltar na cesta. Tem um espaço kids, tem a área gamer também. E aí, ao final, nós também temos a nossa loja, né? A nossa loja, ela é a com maior variedade de itens oficiais da América Latina. Uau. Que São legal. 407 metros quadrados de loja, são quase 6 mil itens oficiais. É muita É coisa. muito grande, É né? Impossível sair de lá sem nada. É impossível dizer, não encontrei o que eu queria. Mentira. Não. Você tinha lá. Você não quis levar, mas você tinha. Já tinha. Você tinha. Então, assim, é um espaço bem, bem completo. O cardápio no restaurante bem americanizado também, com vários hambúrgueres, várias experiências legais para o pessoal. Então, é uma experiência bem completa para o É uma visitante. experiência de um turno? De um turno, 2 olha, horas, 3 horas? O que o pessoal fica em média? Na baixa temporada, acaba sendo um pouco mais rápido. Então, o pessoal passa ali aproximadamente 2 horas e meia. Se for almoçar conosco 3 horas e meia, mais ou menos. Ah, mas já é, né? Um programão. Já passa bastante tempo. O pessoal que é fã, chega às 10, sai às 18. Ah, é? Passa o dia. Quem é Que fã legal. passa o dia e sai pingando. É um parque tudo climatizado, ele é fechado, né? Então, mesmo no inverno rigoroso, o pessoal consegue aproveitar o dia todo, livre, guarda os casacos lá nos armários, aproveita o dia todo. É bem, bem legal. Joy. Muito bom. Muito bom, né, Prof. Paula? Eu acho que é isso. Eu quero te perguntar também, o que tu diria pra quem quer trabalhar no parque, por exemplo, que tá assistindo agora e que diz assim, poxa, acho que eu gostaria também disso. E tu contou a tua trajetória de, pô, nunca imaginei que eu iria, ou que eu gostaria, ou que eu conseguiria trabalhar no parque. E olha, aqui tô eu realizando um sonho, né? De criança também, de guri, de queria e tal, de menino, tá? Mas agora ele já é guri. Já tá? também De já é Gramado, nosso já aqui, é guri. já é nosso. Eu já falei É pra- uma Manauara mais guri que existe. eu já falei pra Carol, o nosso guri, ou nossa guria quando nascer, vai estar É, fechado. Olha aí. Vou levar pro Ah. CTG sim, vai lá. É daqui, nasceu aqui, é daqui. Gostei. E... Ai, eu me esqueci de novo. Desculpa, eu interrompi. Não, tá vendo? Não, 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 é é. o que diria. Eu vou ajudar. Eu vou O que que tu ajudar. tá? Agora eu lembrei. É dos profissionais. Olha Tá. só, é que a gente se entrete tanto na conversa. Eu falei que é uma conversa. Matheus, o que os profissionais precisam ter pra trabalhar num parque, assim? Que características, o que tu vê, assim? O que tu poderia dar de conselho da tua trajetória também? Querer mais. Querer mais. Justo Não. quando a gente falou da Disney fazer mais e melhor, tu viu? Nem sempre a pessoa vai ter todas as competências técnicas necessárias para começar. Mas se ela for ambiciosa o suficiente para não estou pronto, mas quero muito,
A gente pega na mão, a gente ensina. A gente mostra o caminho. Nem sempre a gente vai ter todos os profissionais totalmente prontos para fazerem o que a gente precisa. Mas a gente tem uma equipe muito capacitada para treinar, dar as condições de fazer bem feito. E assim como foi para mim, é um parque que permite a gente experimentar muito. Nos diz, olha, isso aqui é o essencial. Isso aqui é o que precisa ser feito no dia a dia. Ao longo do tempo, tu vai ter oportunidade de começar a testar. A gente começa a personalizar, trazer um pouquinho mais de você e deixar você experimentar. Eu tive essa oportunidade. E ao longo do tempo, a gente começa a construir isso. Então, primeira coisa, queira. Tá. Queira entregar mais do que só um bom currículo ou só bater o ponto no horário certo e ir embora no horário certo. O que você faz ali naquele meio período é muito valioso. A gente passa um pedaço considerável do nosso dia trabalhando e é nele que a gente também tem a oportunidade, e o nosso CEO fala muito disso, o Jonas fala muito disso. É uma oportunidade de a gente estar empreendendo com o dinheiro do outro. Você tem todas as ferramentas, né, necessárias para criar algo novo, para pensar diferente, para fazer melhor. Então use isso e a gente dá essa oportunidade para o pessoal que vem trabalhar conosco. Quer crescer no NBA Park, a gente dá as condições, apenas queira mais. É como a gente diz aqui, não sei se fala em outros lugares também, é ter sangue no olho, né? Sim. Faca na bota, é muito Nossa, agora ela vem. Aprendeu? É faca na bota. Faca na bota, é aquela coisa gaúcha, assim. Na Disney a gente fala fazer mais e melhor. Sim. Porque a gente fala muito sobre, mas tem que dormir. Aquela coisa de redes sociais hoje em dia, porque a gente tem que dormir. Não, é óbvio, ninguém tá falando pra te não dormir e virar um paranoico louco, né? Mas é que pra que a gente possa crescer e ter boas oportunidades, muitas vezes tu precisa entregar mais, que a maioria tá entregando. Tu precisa fazer melhor, tu precisa encontrar espaço, oportunidade, tá de olho naquilo que não tá legal pra tentar resolver, né? Sim, tomar é verdade. iniciativa. E entender que, ainda que num caso como o de Gramado você tenha um ambiente bastante competitivo pela quantidade de mão de obra, a competição é comigo mesmo. Eu não preciso estar tão preocupado com, tem uma outra pessoa que tem um currículo melhor do que eu. O que eu posso fazer hoje para que eu continue progredindo? Nem sempre a gente vai conseguir a oportunidade de imediato no local que a gente sempre quis. Nem sempre vai ser tão imediato. Mas o que eu posso fazer hoje para que eu continue progredindo? Isso funciona para qualquer área da vida. Seja a pessoa que hoje, como eu lá em Natal, era um administrador completamente aquém do turismo, ou alguém que cresceu, que se formou dentro do turismo. Na medida que você se dispuser a querer mais, a fazer um pouco mais e além, consigo mesmo, não compare-se com o próximo, olhe para você mesmo, é uma corrida de uma pessoa só. Você terá a oportunidade de continuar crescendo e você vai ter a chance de conseguir coisas melhores na frente. Que legal. Tá perfeito, Matheus. Muito obrigada. A gente poderia ficar falando mais aqui, porque ainda mais com os esquecimentos da Paula, assim, a gente, né, tem que fazer, assim, várias... Em minha defesa... Né, parar a pergunta, daí eu tenho que... o que eu vou inventar agora enquanto ela lembra, né? Em minha defesa, eu tava tão absorta ouvindo que eu me perdi. Eu disse, tá muito interessante essa informação. Entrou no papo, né, Paula? Entrou no papo. Nós falamos, então, obrigada, Matheus. Um prazer. Sempre bem-vindo aqui no Recanto Maestro, aqui no Papo de Hotel. Nós conversamos com o Matheus Moreira, coordenador de planejamento e performance do NBA Park, o único parque da NBA no mundo. Olha só. Obrigada, Matheus. Obrigada, Paula. E a gente se vê no próximo Papo de Hotel.